aí? Todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Vou falar de novo. Eu estava falando aqui que a gente vai colocar o tema da próxima live, da quinta-feira próxima, que vai ser sobre dinheiro. Eu vou falar novamente porque aqui eu acredito que no Face não estava com som. E a gente está sugerindo o horário, né, para fazer sempre o melhor horário para todos. Então, a gente está sugerindo que seja feito às 8 horas da manhã de Angola. E seriam 4 horas da manhã no Brasil. Eu não sei se esse horário é legal para todos, mas eu fiquei pensando que talvez antes, a gente tentar também um horário antes de iniciar o trabalho possa ser bom. Ainda mais para o tema que vai ser, que a gente vai falar sobre dinheiro, né? Eu acho que é um tema tão importante e eu acho que todo mundo comentou tanto a minha frase da semana passada, que eu falei que o dinheiro, quanto mais a gente corre atrás dele, mais ele corre da gente. Então, eu quero que quinta-feira a gente fale da forma prática mesmo sobre dinheiro. Eu acho que não tem tabu nenhum, não tem nada de errado, a gente acorda cedo, a gente trabalha todo dia, é para ter uma recompensa financeira mesmo, então a gente também pode falar disso sem problemas. E saber como que a gente pode trabalhar isso e multiplicar da melhor forma possível, ok? Recapitulando, na semana passada, foi muito legal, eu amei a live da semana passada, porque a gente falou muito sobre como realmente ter o compromisso, o que fazer, e eu coloquei uma brincadeira. E a brincadeira que eu coloquei foi o contrato. Hoje eu fiz um quadro, olha, gente, me empolguei aqui no quadro, fiz uma série de coisas, eu sei que muitos não vão conseguir ver, mas depois eu vou publicar a foto direitinho, para que a gente possa falar sobre falência, né? Sobre assim, como se refazer após uma falência. Mas antes disso, eu queria mostrar aqui o contrato que todo mundo fez. Eu achei muito legal, que me mandaram a foto segurando o contrato. E eu mesmo também fiz. Por quê? Porque a gente precisa ser o exemplo. Então, eu acredito que dentro de uma empresa, não adianta eu querer exigir que os meus colaboradores eles sigam um princípio motivacional, eles tenham ânimo, eles tenham engajamento dentro da empresa da mesma forma que eu, se eu não der o exemplo dentro disso de como que isso tem que ser feito. Então tá aqui o meu. Eu agradeço aí todo mundo que colocou o nome, que assinou, foi muito legal, compartilhou, foi uma coisa muito legal mesmo. Mas aqui tá o meu compromisso. E eu vou deixar aqui sempre para vocês verem que eu também não sou diferente. Eu costumo falar, às vezes as pessoas veem a gente aqui ao vivo e pensam que a gente não tem problema, que a gente não tem desafio com funcionário, que a gente é completamente diferente de vocês, que aqui é tudo um mar de rosas e só aí no trabalho de vocês que tem problema. E não é assim. Nós somos exatamente iguais. Temos os mesmos desafios, os mesmos compromissos. Então, eu acredito que o exemplo ele tem que partir da gente, sem dúvida, ok? Vamos lá. Eu queria falar hoje sobre falência. E sobre falência, quem puder ir compartilhando, comentando, isso também fica legal para que a gente consiga chegar cada vez em mais locais e que as pessoas saibam também que a gente está online, que a gente consiga cada vez fazer uma corrente mais forte de empresas estruturadas e de pessoas estruturadas, né? Então, a falência, ela é só de empresa? Eu pergunto isso para vocês. Será que a gente só corre o risco de falir no fator profissional? Eu acredito que não. A gente pode falir em diversos setores da nossa vida. A gente pode falir como esposa, eu posso falir, vou falar de mim, ok? Eu posso falir como esposa, eu posso falir como mãe, não é mesmo? Olha lá, a dona Samanta está respondendo. Eu posso falir como mãe, eu posso falir nos meus relacionamentos de amizade, eu posso falir com o meu dinheiro, eu posso falir com os meus estudos, com o meu conhecimento. Então, eu coloco para vocês, e se vocês até quiserem comentar alguma coisa sobre isso, assim, em qual área da tua vida você acha que você pode estar em algum momento caminhando para a falência ou já caminhou para a falência, isso já faliu e você não conseguiu se refazer? Isso pode acontecer.
ok? Então, eu coloquei aqui alguns temas que a gente pode falir. Então, a gente pode falir, ó lá, no emocional, na empresa, no casamento, no dinheiro, nas amizades, na fé, né? Sério, muito sério. Então, tem horas que a gente entra numa sintonia de falência que a gente acaba assim. Eu falei no trabalho, e aí vai para o dinheiro, vai para o emocional, vai para o casamento, vai para a fé, e dali para frente o poço só tem um buraco cada vez mais fundo, entendeu? Então isso é necessário que a gente, às vezes, encare algumas coisas com realidade. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que a gente tem que abordar. Primeiro, a gente tratar a nossa falência com realidade. E a falência não precisa necessariamente ser uma empresa que já fechou. Ela não precisa já estar fechada, mas ela pode estar lá em atividade, mas eu já estou vivendo aquela energia da falência dentro de mim. Eu já sei o que vai ser o meu amanhã. Eu já penso nele a todo segundo, a todo instante. E aí, por eu não saber direcionar o meu pensamento, eu já pensar em todo instante no quanto isso pode acontecer, do meu comércio fechado, da minha empresa fechada, do meu casamento acabar, do meu objetivo não dar certo, eu já aproximo muito mais o caminho da realização de que isso aconteça mesmo, certo? Então, em primeiro lugar, eu até coloquei aqui uma imagem, quem está acompanhando pelo Face vai conseguir ver algumas imagens que eu coloquei. Agora, quem está acompanhando pelo Insta não vai conseguir ver as imagens porque a gente não tem o mesmo meio de comunicação. Mas eu coloquei ali, pegando o mesmo gancho da semana passada, uma imagem do desenho do Rei Leão que está lá. E aí fala assim, eu não lembro o nome dele, acho que é Mufasa, né? Ele bate o cajado na cabeça do leão e aí dói, e aí ele fala assim, ai, você me bateu. E aí, no mesmo instante, ele fala, isso já é passado. E é verdade. O que eu comecei a falar na live aqui já é passado, já foi, não volta mais. E a gente não pode, realmente, a gente não é dono e não tem domínio nenhum sobre o que passou. Mas a gente tem domínio, sim, pelo presente, pelo amanhã que não existe. Se você parar para pensar, o amanhã não existe. O amanhã é sempre um momento real. Eu vou planejar tudo que eu posso fazer amanhã, mas quando ele chegar, ele já é hoje. Então, e aí depois ele responde, mas ainda dói. O passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. E isso que eu acho muito importante, né? A gente não pode fugir do passado. A gente não pode mudar o que a gente fez de errado. E aí eu coloquei aqui, a falência, ela é exatamente ligada. A primeira etiquetinha que eu coloquei aqui, nem todo mundo consegue ver, mas está escrito o quê? Errar. E aí eu vou falar um negócio para vocês, gente. Errar é a única certeza que a gente tem. Se você tá aqui e se você falar para mim, Camila, eu nunca errei, não tem problema, você pode ter certeza e eu posso te garantir que se você nunca errou, você ainda vai errar. Então, é um caminho, errar é um caminho que não tem desvio, você sempre vai errar. E por melhor que você tenta ser, talvez, você mais vai errar e tudo bem por isso. Então, o fracasso, o erro, é o pilar mais forte para a construção do sucesso. O sucesso, eu arrisco dizer que 99% do sucesso, ele é construído com erros. Então, o errar não tem problema nenhum. Se você errou e você não consegue se refazer, é que é o problema, entendeu? Então, eu acho que quando a gente erra, a gente tem que pensar qual foi o real motivo que a gente errou, o porquê a gente errou, para que a gente saiba aprender a lição. Esse é o primeiro caminho. Então, assim, qual o real motivo que levou você a falir? Olhando apenas você nessa história. Então, eu vou até citar aqui uma situação pessoal minha. Há muitos anos atrás, eu tinha uma empresa e
com alguns familiares. E aí, na época eu era muito nova e eu pensava assim: a empresa fechou, a empresa não deu certo, a empresa faliu, ok, não importa. Mas porque fulano não aceitava não sei o quê, porque ciclano, porque beltrano, eu colocava uma desculpa e um culpado para cada motivo, entendeu? Mas hoje, estudando tanto e estando aqui com vocês, fazendo tantos trabalhos dessa forma que a gente está fazendo agora, eu vejo que o que eu não fiz? E isso é muito sério, porque talvez às vezes a empresa naquela época ela poderia não ter continuado naquele formato e naquelas sociedades com aquelas pessoas. Mas eu poderia ter continuado, eu poderia ter dado certo independente disso. Então, eu acredito que o errar, o dar errado, ele pode ser além disso, entendeu? Ele pode ser maior que isso. Então, você não precisa não encarar que você faliu, que você não deu errado, mas você precisa sim parar de pensar que isso é culpa dos outros, aceitar qual é a sua participação para isso não dar certo, por que que isso não deu certo, ver aonde você errou e refazer a história, ok? Então, assim, o motivo, né, que foi o que a gente falou agora. Eu vou falar para vocês, eu lá atrás, nessa empresa, primeiro, eu também acredito que às vezes tem coisas que fecham e que acontecem, que a primeira coisa é para a gente aprender mesmo. E eu, quando a minha empresa fechou, realmente foi totalmente para que eu aprendesse naquela época e para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu precisava dessa experiência. Essa experiência foi completamente enriquecedora na minha vida. Então, eu precisei mesmo disso. Então, o motivo que eu vou colocar eu mesma como exemplo aqui, foi que eu aprendesse, foi que eu soubesse fazer as coisas de uma forma certa, especializada, e que eu entendesse que não ia adiantar eu achar que foi por culpa de ninguém para que eu pudesse estar certo hoje, ok? Então, esse foi o motivo. Eu vou virando aqui, cada iconezinho que a gente for falando, eu vou virando. Outra coisa, outro ponto que eu acredito que leva a gente para a falência é o negativismo, né? A negatividade. Isso é muito sério. A negatividade. Isso é um fator que eu acredito assim, que eu não sei vocês, mas eu, dentro da minha empresa hoje, quando eu não sinto, se eu entro aqui e eu não consigo interagir um clima bom entre todo mundo, eu não consigo deixar todo mundo engajado dentro do que eu estou imaginando dentro do trabalho. Por exemplo, hoje é dia de live, está todo mundo mega animado porque todo mundo adora esse momento de live. Então, se você não consegue, se só eu gostar disso, isso não vai ser tão legal, entendeu? Agora, se eu chegar aqui e falar assim, ai, nossa, eu vou fazer live hoje, não sei como vai ser, será que vai dar certo, será que não vai, será que o povo vai ouvir, será que vai gostar, será que não vai? Entendeu? Como é que eu vou motivar quem está à minha volta? O negativismo, ele é muito pesado, e aí que eu te falo, quando você põe o negativismo, é que você faliu na sua fé. E isso é muito sério. Então, é um ponto principal e vamos dizer assim, que é aquela primeira, quando você pega a pá e enche assim de areia para cavar mais ainda o seu buraco. Então, vamos dizer que esse é o primeiro, a primeira atitude, a primeira cavada que você dá. É quando você falha na sua fé e passa a ser uma pessoa negativa. Daí para frente, tudo fica mais fácil. E a pessoa negativa, ela sempre tem um problema para cada solução, né? Então, vamos supor, às vezes eu faço reuniões na empresa entre os funcionários, aí eu falo assim, olha, vamos fazer tal coisa, a gente coloca uma ideia. Aí vamos supor que daqui, que ninguém é negativo, né, mas que a gente ouve falar de alguma reunião assim de alguma outra empresa, não é nosso caso, tem aquele funcionário ou aquele colaborador que fica assim, mas se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas aí você responde o aquilo, você acha a solução para aquilo. Aí o cabra vira e fala para você, não, mas aí aquilo vai ocasionar aquilo outro, as pessoas podem achar aquilo outro.
Então, assim, é o que eu falo, a pessoa negativa tem um problema para cada solução. E isso não é legal, gente. Isso não faz você sair dessa energia de falência. A tua empresa não vai crescer com negatividade. Em primeiro lugar, quem tem que estar motivado, acreditando, fazendo e realizando, contaminando como um vírus mesmo, devastador a tua equipe, de alegria, de energia, de que isso tudo pode dar certo, é você. A responsabilidade é tua. E eu não tinha isso. Eu era uma pessoa que eu pensava em fazer o meu. Então, não importava se as pessoas que trabalhassem comigo, elas tivessem outra vibe, não tinha problema. Porque eu estava ali no meu, fazendo o meu, no meu cantinho. Isso não vai fazer nenhuma empresa caminhar para o sucesso, certo? Então, você trabalhar, e isso a gente falou na semana passada, trabalhar com amor, fazer o negócio melhor que você puder. Não, o negativismo ele é altamente ligado a tudo isso. Então, é um dos fatores que também levam à falência. E se você faliu, se deu errado, gente, esse outro papelzinho aqui, ele é o papel da culpa. E isso é muito delicado, pode parecer muito bruto e muito agressivo o que eu vou falar para vocês. Mas se eu dei errado no meu passado, a culpa é minha, de mais ninguém. Porque assim, a culpa, a consequência e o aprendizado. A culpa também não vem sozinha. Não é porque eu sou culpada que eu vou viver essa culpa o resto da minha vida não vai ser mais nada. Não morri, tô aqui. Se Deus já confiou de me dar mais um dia, porque eu posso fazer outra história e tá tudo bem por isso. Volto a falar. O pilar do sucesso, 99% do nosso cimento que a gente coloca lá nesse pilar são os nossos erros, são as coisas erradas. E antes eu estar errando, eu estar arriscando, eu estar fazendo, do que eu não estar fazendo nada. Tudo bem por isso, entendeu? Então é muito mais importante você errar do que você não fazer. Falei também na semana passada, o que é mais arriscado? Arriscar errar e dar errado, ou não fazer nada e continuar sem concluir nada, passar por essa vida não ser nada, entendeu? Então, o negócio do culpado, ele é único, exclusivamente meu. Porque se eu errei, se eu fali pelo meu sócio, eu fali pelo meu sócio porque eu não estava presente. Eu fali pela pessoa que não cuidava da área dela. Eu também poderia ter tido uma atuação, ter terminado essa sociedade e ter continuado cuidando da área dela. Se essa sociedade não dava certo por algum motivo, ele me roubou isso, aquilo outro. Tá bom, em algum momento eu negligenciei. Então, a partir do momento que a gente tem essa ciência, que a gente consegue colocar a autorresponsabilidade, as coisas vão mudando. Eu coloquei aqui alguns nomes e volto a falar. Isso só as pessoas do Face que vão conseguir ver. Do Insta não vão conseguir, mas eu vou falar, tá bom? Então aqui, algumas histórias vocês podem ver aqui do lado de Van Gogh, de Michael Jordan, de várias pessoas que são pessoas que faliram, que deram errado antes de serem tão bem-sucedidas quanto são hoje. A Apple, gente, a Apple, tanta gente que a gente conhece hoje, eu dei o exemplo da Coca-Cola, que no primeiro ano vendeu 25 litros, que ninguém imaginava, você continuaria? Então, tanta gente que deu errado para depois dar certo, porque precisava disso para aprender a se estruturar, precisava disso para aprender a agir da forma certa. A gente não é obrigado a nascer sabendo tudo. A gente é obrigado, sim, ir buscando a nossa melhoria a cada erro, a cada controvérsia que a gente encontra. Beleza? Depois aqui a visão. A visão é essa mesmo, é saber, tá bom, fali porque é onde eu fui incompetente. Real, gente, real, sem dor, sem mimimi, sem frescura. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa assim muito fofinha nessa hora de ficar passando a mão na cabeça de todo mundo, mas eu acho certo, poxa, tudo bem.
É muito mais bonito eu virar para vocês e falarem assim: olha, gente, eu sou a Camila, eu não sou perfeita, eu sou exatamente como vocês, mas eu aprendi, eu estou buscando, eu estou melhorando, eu estou isso, estou aquilo, do que eu vender para vocês aqui uma imagem de, poxa, nossa, a Camila é perfeita, ela não erra em nada, ela é super exemplo em tudo e ela não está crescendo junto com vocês. Isso não existe. Então, vamos tratar as coisas realmente com realidade. Então, qual é a visão? Aonde errei? Errei, e daí? Qual que é o problema? Quais são os pontos que eu preciso repensar? Quais são os pontos que eu poderia ter modificado e que eu preciso modificar? Eu errei, eu fali, não deu certo, mas a minha vida não acabou. Eu preciso continuar dando certo, sim, porque eu estou aqui para isso, né? A gente nasce, a gente trabalha, a gente tem as nossas necessidades para isso, ok? Então, identificar com realidade. Depois disso, a pressa, né? Respeite o seu tempo. Às vezes, a gente tem muita pressa do retorno do negócio. E aí você vai estrangulando a tua empresa e acaba também sendo um fator que pode levar você para o insucesso. A persistência. Às vezes eu vejo e eu converso com pessoas que falam assim para mim, que me contam a história toda da empresa e eu vejo que às vezes o problema não era tão grave, mas por não ter persistência, por não acreditar, por um certo despreparo, uma certa falta de apoio, no primeiro problema que tem a pessoa, ela primeiro já acredita que faliu, que já deu tudo errado, já abandona, já larga a mão, pronto. Daí para frente, realmente as coisas não se refazem, certo? Então a persistência, para você ter uma empresa de valor, de sucesso, de prosperidade, ela é necessária. O medo, ele é muito complicado, o medo do fracasso, né? Então, pessoas que temem fracassar, e como se isso fosse a pior coisa do mundo, elas não entendem que o fracasso é só uma passagem, é só uma etapa para o sucesso. Então não tenha medo. Medo de nada, gente, volta a falar. Medo, as coisas podem acontecer com a gente, a gente pode estar acordando, descer da cama, tropeçar, cair, dar errado. E nem por isso a gente arriscou em nada. Então não tenha medo, não fracasse na fé, não fracasse no seu emocional. Tenha o seu emocional equilibrado. Se você não tiver um equilíbrio emocional, uma estabilidade, também é um fator sério que pode levar a sua empresa à falência. E pode levar a você não conseguir sair desse ciclo, ok? O compromisso é muito sério. Então, será que você deu o seu máximo para você não seguir o caminho da sua empresa? Então, assim, o compromisso, ele é completamente importante. Por quê? E eu falo para vocês, dessa empresa que eu citei para vocês, eu não tinha aquele compromisso. Às vezes você tem outras fontes de renda que acabam te sustentando ou acabam te dando uma certa garantia e você não dá o seu máximo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo na escola, né? Quando a gente está lá na escola, a nossa média é 6 para a gente tirar uma nota azul. Eu não sei se em Angola é assim também, é a nota azul e a nota vermelha. Mas aqui no Brasil é assim. A gente tem a nota vermelha é abaixo de 6, a nota azul acima de 6 na maioria das escolas, pelo menos. Então, eu sei que a nota é 6, eu dou o meu máximo para tirar 6,5. Agora, o total, o 6,5, ele é a média só para a nota azul, tipo, para eu alcançar o mínimo da minha capacidade. Mas a nota máxima, ela é 10. Então, se eu tirar 6,5, eu estou simplesmente cumprindo a minha obrigação, certo? E isso é totalmente ligado ao compromisso. Porque às vezes você quer que aquela empresa dê certo, faça, cresça, não vá à falência, só que você está dando sempre 6,5. Você está sempre fazendo o seu limite para aquilo só não ficar feio, entendeu?
mas nunca para você alcançar o seu potencial máximo, que é de 10. Então, o que, que você quer ser? Você quer ser um aluno 6,5 ou você quer ser um aluno 10? Então, isso também é um fator super importante nesse caso de falência. Às vezes você dá 6,5, 6,5, 6,5, as pessoas começam a sempre começar a buscar um 8, um 7, um 10, ela quer o máximo. E aí você acaba virando a última possibilidade de escolha dela. As pessoas só vão te escolher se você realmente, se não tiver outra possibilidade, entendeu? Então, isso é importante. Vitimismo é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Eu não dou certo por causa de alguém. Eu não dou certo por causa de algum fator, de algum motivo, alguém. Isso não existe. Se você, olha, gente, se você está num emprego, aquele emprego não está te satisfazendo, você não está feliz, você não está conseguindo realmente corresponder às suas expectativas, o seu 10, nele você não consegue chegar no seu 10. A mudança cabe da sua decisão. Então, tenham as decisões necessárias e que façam a mudança na sua vida, e não confie que vitimismo, se fazer de vítima, vai fazer com que alguma coisa te console ou te leve a algum sucesso, que não vai. Porque assim, quando você às vezes começa a diminuir as suas condições, vamos colocar, às vezes a gente é funcionário de uma empresa, né? Aí um dia a gente trabalha muito, dá um bom retorno, aí no outro dia a gente vai diminuindo o nosso rendimento. Mas a gente ganha lá a nossa comissão. A gente está prejudicando quem? O dono da empresa ou eu mesma? Porque no final das contas, quem vai receber o meu salário e a minha retribuição sou eu. Então, às vezes, você tem atitudes e acha que você não vai ser prejudicado, enquanto você é o único prejudicado. E trabalhar com vitimismo é ser o único prejudicado. E outra, isso leva totalmente num descontrole emocional, que é aqui que a gente tinha falado, que não vai fazer mudança de vida nenhuma. Outra coisa é a técnica, né, que é outro fator que a gente falou aqui. Não adianta nada você ter todo um controle emocional, você ser uma pessoa super equilibrada, tudo direitinho, tudo arrumadinho, mas não estuda, não busca melhorar. Até onde a sua empresa também pode ir à falência por falta de técnica. E isso é bastante importante, porque hoje em dia tudo é muito rápido. Volto a falar. Se você não está ligado às atualizações, aos estudos contínuos, o caminho da falência também fica próximo. E outra coisa é a liderança. Não adianta nada eu virar e falar para vocês assim, olha, eu sou a super Camila, eu faço tudo sozinha, para vocês verem tudo isso aqui que está acontecendo, é a Camila, eu sou a boazuda do pedaço. Isso não existe, gente, não existe. Eu tenho uma equipe em Angola super boa, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho o Eri que vai mudar o quadro, eu tenho a Vitória, tenho o Wander, tenho isso aqui. Ninguém faz sucesso sozinho. Por mais profissional que você seja, por melhor que você seja na sua profissão, isso é coletivo. E até onde o sucesso, ele também é coletivo. Às vezes, você querer fazer sucesso sozinha e não reconhecer essa coletividade, o quanto as pessoas também participam disso, isso também é um caminho para que você não consiga manter a tua empresa. E isso pode não ser bom, certo? Então, alguns pontos que eu coloco agora, porque tudo bem, como teve lá o desenho, a gente faliu, deu tudo errado, dói muito, mas ok, a gente tem que ter o quê? Um limitador de sofrência. Eu acho que até para sofrer nessa vida, a gente tem que ter limite. Então, deu tudo errado, não deu certo, não tem problema. O problema é você não continuar, não se refazer. Então, vamos colocar, às vezes, eu até dei um exemplo de uma pessoa que eu atendi um tempo atrás, já falei disso algumas vezes, que a pessoa estava arrasada, acabada, porque a empresa tinha acabado, e isso pode acontecer e isso dói muito mesmo, eu entendo. Mas
nós precisamos ligar o nosso limitador de sofrência. Então, não adianta, não deu certo a minha empresa, mas eu só vivo esse fracasso. Não, esse fracasso ele tem que servir de ensinamento para o meu próximo passo. Eu não morri, quem morreu foi a empresa. Eu preciso construir de novo, eu preciso fazer de novo, eu estou aqui para refazer, certo? Então, o limitador de sofrência, ele é totalmente ligado ao quê? Ao tempo. Então, presta atenção se às vezes as coisas não estão dando errado há muito tempo e você está esperando o quê? A gente precisa ter objetivo e os nossos sonhos e colocar em prática. E como que a gente pode fazer isso? Né? Os objetivos e os sonhos. Se não deu certo naquela, não tem problema, a gente aprendeu e a gente vai se refazer. A gente não precisa esconder isso de ninguém, a gente não precisa ter vergonha de nada do que a gente utiliza para aprendizado. Então, traça o seu objetivo, coloca os seus sonhos em ação. Os seus sonhos, eles precisam ser concretizados sim, não adianta sonhar. Ontem ainda conversei com uma amiga minha, muito querida, a Miriam, minha irmã. E aí eu falei para ela uma coisa, assim, ali conversando com ela, e eu falei para ela, olha, sabe o que eu vou te falar? Quando a gente vai lá na feira e a gente pega aquele maracujá mais marcado, mais enrugado, mais cheio de marca, é aquele que sabe fazer o suquinho mais gostoso e mais docinho para acalmar qualquer coração. Então, tudo bem das suas marcas, não tem problema nenhum. Você tem o seu passado, tem a sua história e você tem que valorizar isso e não se envergonhar disso. E aquele maracujá enrugadão vai ser o que vai fazer o suquinho mais gostoso e vai acalmar um monte de gente graças à sua história, ao que você viveu. Se você não tivesse vivido isso, você não poderia fazer isso. Então, vamos aprender a colocar as coisas no lado certo e não ficar também sofrendo eternamente ou achar que por causa daquilo você não é nada, aquilo não te determina, não te resume, certo? O que te resume são as suas ações de cada dia. Isso sim, a forma que você vai desempenhar a tua fé, vai controlar seu emocional, vai tratar o seu dinheiro, vai saber colocar as suas amizades, né? O seu meio ambiente, as pessoas que você quer ao redor, o quanto você valoriza. Eu falei hoje para o meu marido que na nossa vida é como se a gente tivesse várias plantinhas e cada uma delas é um setor da nossa vida. E a gente tem que pôr água em todas. Não tem jeito, gente. Se a gente não pôr a água na plantinha lá da amizade, ela vai morrer. Se a gente não pôr a água na plantinha da empresa, ela vai morrer. Se a gente não pôr a água na plantinha do dinheiro, ele vai morrer. A gente tem que pôr a água em todas as plantinhas. E aí vocês vão falar para mim, nossa, mas é difícil pôr água em todas as plantinhas. É sim, é difícil. É difícil, mas é bom e quando dá certo é o máximo. Eu falo isso. Olha lá, a Karina tá falando, minha irmã também, é verdade. A Miriam e a Karina são minhas irmãs maravilhosas. Então, ontem eu falei isso pra Miriam, não sei se ela comentou com a Karina, mas é verdade, a gente tem que virar aquele maracujá cheio de marca mesmo, mas vamos fazer um suco gostoso para a vida dos outros, beleza? Para isso, então, assim, a gente falou aqui da falência, a falência pode ser em várias coisas, em várias perdas, em vários setores. Isso tudo deu errado, traumatizou, criou marca. O que a gente vai fazer com isso? Vai transformar isso em ensinamento. Transformamos tudo isso em ensinamento. Entendemos o quanto a gente foi culpado de tudo isso. Queremos continuar, queremos refazer a nossa vida. Quais são os passos que a gente vai fazer para se refazer? Porque não adianta nada, Camila, chegar aqui, ficar 30 minutos falando para vocês de tudo que deu errado, faliu e não aconteceu e não ensinar como é que vai acontecer, certo? Então, assim, primeiro lugar, vamos colocar lá. Você está bem? Vocês estão bem? Vocês estão satisfeitos? Vocês estão felizes em todas as áreas da vida? Se estão, ótimo. Agora, se não estão, qual é essa área? O que eu preciso fazer, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo ilustrado, assim, que eu acho que é uma coisa que todo mundo vai entender. Hoje, quando eu ainda, né? Vocês, Damião, pelo menos, se estiver me assistindo, ele sabe.
que eu, para chegar nos lugares, eu sou péssima, não sei caminho de nada. Se bobear, eu não sei o caminho da minha casa. Eu sou péssima de caminho de estrada, assim. Então, o que a gente precisa quando a gente não sabe do caminho? De um GPS. Não é assim? Não é assim? Quando a gente não sabe o caminho dos lugares, a gente não liga o GPS? Então, coloquei aqui. Até aqui deu tudo errado, eu não sei o caminho. O que eu preciso fazer? Ligar o GPS, gente. É isso mesmo, a gente precisa saber a direção, porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. E quando a gente aceita qualquer coisa, é o primeiro passo para a gente não ter o máximo que a gente pode, o máximo que a gente merece e o máximo para a gente se satisfazer, para a gente ser feliz. E aí a gente vai aceitando qualquer coisa, as pessoas vão pagando qualquer valor por nós, a gente mesmo já se desvaloriza, daí para frente é uma decadência, tá? Então, liga o GPS e faz um mapa. Qual que é a direção? O que eu quero fazer daqui por diante? Ah, eu vou montar um outro negócio. Ok. Qual é a direção para montar esse outro negócio? Então, quando a gente vai lá, vamos se preparar para essa nova viagem. Até ontem a gente fez uma viagem na nossa vida. Hoje é segunda-feira, a gente está começando a semana, a gente está aí, ó, rumo ao final do ano. Quantas oportunidades surgem quando vai se aproximando ao final do ano? Muitas. Então, a gente está numa fase super produtiva. Então, e quando a gente liga o GPS, o que a gente faz? A gente liga lá o endereço para onde a gente quer ir. Depois a gente olha o trajeto que ele vai traçar para ver se a gente gosta, não é assim? E depois, quando a gente vai chegando perto ou quando a gente vai começar a executar, a gente vai encontrando pessoas e vai perguntando, não é assim? Então, comecem a perguntar, comecem a procurar as pessoas certas, façam as mentorias devidas. A gente teve uma cliente aqui nessa semana muito interessante, não sei se ela até está vendo a dona Custódia, que ela fez uma mentoria comigo e foi ótimo, foi maravilhoso. E hoje ainda conversei com ela de manhã, ela falou, Camila, como mudou, como dia a dia as coisas têm caminhado para um decorrer melhor, como eu estou conseguindo colocar o pessoal realmente numa sintonia melhor dentro da empresa. Ela conseguiu identificar qual era o problema da empresa dela. Então, assim, que a gente realmente ligue o nosso GPS e se aproxime de pessoas que podem somar no nosso mapa, podem falar, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. É necessário, gente, e tem gente que pode fazer isso sim. A minha amiga ali, minha irmãzinha, tá falando ali, ó, com pessoas que sejam nosso GPS como você. E eu tô sempre disponível para todos, para ser o GPS mesmo. Então, é assim, eu posso não saber chegar em rua, né, muito bem, mas em direção, em empresa, em vida, a gente vai tendo que se aproximar de pessoas que somem do nosso conhecimento para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, certo? Então, aonde tem as oportunidades? Então, você descobre a direção que você vai seguir. Depois, vamos ter calma, porque a gente é com calma. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Nem sempre é no nosso tempo, mas a gente tem que pôr um limitador de tempo. A gente tem que ter metas. Não adianta nada. Volto a falar, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Por isso que a gente tem feito aí as mentorias, para você saber o quê? Como que você monta uma empresa? Quanto que você pode ganhar? Quanto que aquilo tem que te dar de retorno? Tem que saber sim. As metas são importantes. Estudo, otimismo. Gente, pode ser a pior situação da nossa vida. Eu falo isso até pela minha irmã que está ali, a Karina. Uma irmã que eu ganhei num momento extremamente difícil. A Miriam também. Então, assim, às vezes a pior situação que a gente está passando, ela também nos traz presentes. Então, mantém o otimismo, faz isso com amor, estude infinitamente. Aí aqui eu coloquei uns exercícios. No nosso dia, às vezes, a gente quer tanta coisa que a gente se atrapalha. A gente se atrapalha completamente, chega no final do dia e a gente não fez nada.
chega no final de uma semana, a gente olha para trás para a semana passada e fala assim, caramba, passou uma semana, hoje o tempo passa muito rápido. O que eu fiz em direção ao meu objetivo? Nada. O que eu fiz em relação ao meu GPS? Eu tracei o meu mapa? Não. Aí passou mais um mês, o tempo está passando rápido e as coisas estão passando, gente. Então, assim, você tem que enxergar o que você quer, qual o seu objetivo, aonde está a sua oportunidade. E aí eu falo para vocês, isso é uma pergunta importantíssima para você se refazer. Você teve lá já o seu passado morreu. Daqui para frente, aonde você vai enxergar uma nova oportunidade? E eu vou dar uma dica para vocês. Aonde tem um problema ou uma reclamação, tem uma oportunidade. Então, aonde está todo mundo reclamando ali de um produto? Ah, comprei essa caneta aqui. Essa caneta aqui eu vou escrever e na hora que eu vou escrever, se eu não deixo ela tampadinha na hora tal, ela começa a falhar, eu estou reclamando. Então, se o Henrique está aqui do meu lado, começar a ouvir que essa caneta aqui é ruim, e ele falar, poxa, eu vou fazer uma caneta que tenha um sistema de umidade melhor e que as pessoas possam escrever constantemente. Ele teve olhos para quê? Para enxergar a oportunidade na minha dificuldade. E é assim, as boas empresas, elas crescem na dificuldade e na oportunidade que você está atento a ver. Só que se você tiver com a tua visão presa aqui, no que já foi, ele vai estar pensando ali no quanto ele não conseguiu, no quanto ele não foi, no quanto ele não fez, ele nem viu que eu estava aqui reclamando da caneta, que era um troço que ele podia fazer muito bem, ter sucesso e ser o maior do mundo nisso. Então, esteja atento às oportunidades. Coragem não é a ausência do medo. O medo a gente tem constantemente, sim, avançar mesmo sentindo medo. Sucesso, eu falei, né, hoje foi até um post que a gente fez, que é o quê? Coragem, mais ação, mais desafio. Resultado, sucesso. É isso, ok? Quando a gente tem um desafio, uma coisa muito séria, uma coisa que realmente dá aquele frio na nossa barriga, que você fala, caramba, agora eu tô frito. É ali que mora a oportunidade. É isso. Então, não passe uma semana, um exercício. O que vocês podem fazer para isso? Um dia antes, coloca, ou pelo menos no começo da semana, pelo menos 5 prioridades. 5 prioridades que você tem que fazer na semana e que isso pode trilhar e levar você mais próximo do caminho de sucesso que você está buscando. Se você conseguir pelo menos cumprir 2 dessas 5, você já foi para frente. Se você não fez nenhuma, aí realmente você está estagnado. Então coloca a meta, escreve lá 5 coisas que na tua semana você não pode deixar de fazer e corre atrás. Você sabe que naquele dia, pelo menos 2 você tem que ir cumprindo, tem que ir matando para poder na semana seguinte colocar dali 8, dali 5, dali 10 e ampliando isso. É necessário que você vá sempre seguindo o teu próprio mapa. E isso é direcionar o que você quer fazer, certo? Deixa eu só mudar aqui para encerrar. Você quer reiniciar? Só um segundinho, gente. Depois põe de novo. Outra coisa, cuidado com o sucesso. O sucesso é uma área de perigo. Aí vocês vão falar assim pra mim, caramba, Camila, busco o sucesso. Aí depois você vai falar pra mim que o sucesso é uma área de perigo? Deixa eu pôr só aqui, gente. Vocês vão falar pra mim que o sucesso é perigoso? Sim, gente, o sucesso é muito perigoso. Perigo. Então, uma dica que eu dou para vocês é o quê? O sucesso de hoje, ele não pode servir para o dia de amanhã, certo? Então, hoje eu fiz um negócio e o negócio deu super certo, eu cresci pra caramba, ganhei um dinheirão, poxa, hoje eu ganhei a meta do meu mês, beleza, ele serviu para hoje, ele não serve para amanhã. Por que eu falo que o sucesso é uma área de perigo? Até escrevi aqui. Porque às vezes, o que acontece? Quando você atinge
aquele nível que você buscava, você estaciona. E aí, enquanto você estaciona, o mundo está acontecendo, as coisas estão passando. E aí, quando você diminui a intensidade do teu trabalho após a vitória, as coisas começam a parar de acontecer e depois você não consegue retomar na mesma velocidade. E isso faz com que aquele sucesso que era tamanho no mundo vai virar uma falência amanhã. Porque você se encantou, você se achou, o seu ego foi lá em cima e você não pensou que o sucesso de hoje ele não vai servir para amanhã. Então, quando você poderia lá naquele mês, vamos supor, né? Vamos colocar aqui uma coisa fictícia. Minha meta era ganhar 5 milhões. Aí eu fiquei mega feliz que eu vendi 5 milhões em um dia. Eu poderia ter ganho 15 naquele mês. Mas como eu fiquei contente aqui com a minha meta, eu fiz o quê? Eu fiquei lá na minha sala assistindo Netflix, assistindo filme, assistindo desenho, falando lá com fulano, com ciclano, vendo no Instagram coisas que não vão me acrescentar. E aí eu fiz o quê? Eu abri mão dos 15, que era o que o universo todo tinha reservado para mim. No mês seguinte, eu podia conhecer o que é o sucesso de ter 25, mas eu já estava contente com meus 5, eu já amoleci, eu já apertei o pause ali, eu já decaí. Eu já acreditei que o quê? Enquanto aquele dinheiro não acabar, eu não preciso dar o meu máximo de novo. Isso também é um ponto aonde as pessoas perdem emprego, as pessoas deixam de ser valorizadas, porque elas trabalham só de vez em quando, elas não dão o seu máximo sempre. Se você der o seu máximo sempre, você vai chegar onde você realmente quer chegar, que às vezes você nem enxerga. Você pode falar assim, nossa, eu não imaginava que eu ia conseguir tanto. E conseguiu, por quê? Porque você se desafiou todo dia, independente do sucesso que você teve. Então, teve sucesso, ótimo, maravilhoso, perfeito, é o que a gente quer, mas o sucesso tem que ser todo dia. Esquece o sucesso que você teve hoje, quando você acordar amanhã, é para buscar um novo sucesso. Isso em todas as áreas, né? Ontem eu fui um ótimo marido, hoje ela já está felizinha, não preciso ser. Não, hoje eu sou uma amiga super legal, eu dei atenção para minha amiga essa semana um dia, chega agora dela por 15. Não. Eu fui um funcionário maravilhoso hoje, então amanhã eu posso dar uma aliviada porque eu já fui bom ontem. Não. A Camila hoje está aqui para vocês. Eu fiz uma live maravilhosa semana passada, hoje eu posso fazer uma ruim? Não. Então, a gente realmente tem que se cobrar, isso tem que ser independente do nosso sucesso. E isso é uma coisa difícil, viu, gente? Porque o que eu mais vejo é gente que alcança o seu objetivo e no outro dia já não dá seu máximo. Então, fica de olho nisso, isso é uma coisa super importante, tá bom? Exemplo, seja exemplo, tenha disciplina. Então, vamos supor, eu virei para vocês e falei assim, vamos fazer a live da semana que vem, às 4 da manhã? Todo mundo vira aqui e fala, nossa, 4 da manhã? Vamos, beleza, top, tá. Aí chega lá, a Camila acorda às 6. Oxe, gente, já desanimei. Quando eu chegar aqui, tá todo mundo desanimado. Em vez de estar todo mundo animado, tá todo mundo desanimado. Não adianta o que a gente fala, adianta o que a gente faz. As pessoas registram muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Pode observar isso. Então, dentro da nossa empresa, a gente tem que ser exemplo de motivação. Você tem que tratar o funcionário, às vezes, hoje a dona Custódia perguntou para mim, como é que a gente faz o engajamento da equipe, da turma? Depois a gente vai ter um momento para falar sobre isso, porque isso é muito amplo também. Mas, assim, a empresa, a gente tem que entrar todos os dias como se fosse a primeira vez. Lembra o primeiro amor? Aquele primeiro amor, eu costumo falar aqui para os vendedores que quando você encontra o cliente, você tem que tratar ele como se você estivesse indo encontrar com aquele namorado que você sonhou na sua vida toda, é o primeiro encontro. Ali que você vai ser aquele pavãozão, vai mostrar todas as suas qualidades, tudo que você tem de bom, isso e aquilo. Para os seus colaboradores, a mesma coisa. Para venda, a mesma coisa. A gente se vende o tempo todo. Na próxima live, a gente vai falar de dinheiro. O dinheiro ele é altamente ligado à venda. Não necessariamente que você venda alguma coisa, mas você se vende o tempo todo, a todo instante, em todos os fatores da sua vida. Então, não tem como. Então, seja exemplo. Não existe exemplo sem disciplina.
Não existe disciplina e exemplo e empresa de sucesso e funcionários engajados, comprometidos, se o dono não tiver esse princípio. Tá? Então, isso é super importante. Gratidão, se trate com respeito. Então é isso. Às vezes, eu e você, ontem, a gente pode não ter dado certo, mas se trate com respeito. Você também não precisa ficar se maltratando por isso. Você não precisa sofrer a vida inteira por isso. Não é porque você não deu certo uma vez que você nunca mais vai dar certo no mundo. Então, assim, se trate com respeito, se trate com carinho. Às vezes eu escuto tantas pessoas falarem assim para mim em mentorias ou em qualquer outros momentos que a gente tem, até mesmo em eventos pessoalmente, que as pessoas às vezes me chamam no particular e me contam, é que fulano não me trata bem, ciclano não me trata bem, Beltrano não faz isso para mim, eu espero que aquela pessoa me reconheça, né? Mas até que ponto que você faz isso por você mesmo? Até que ponto que você se trata com amor, se trata com carinho, se trata com gratidão? Eu mesmo. E eu falo para vocês, eu sou uma pessoa que não preciso de ninguém para me chibatar. Eu mesma me chibato o tempo todo. Então eu assisto aqui depois e eu vejo, meu Deus, eu tenho que melhorar onde, o que eu errei, o que eu preciso fazer de novo, o que eu preciso ser melhor. Então, saiba esse limite também. Saiba que você tem que melhorar todo dia, tem que buscar o melhor, mas se tratar com respeito. E resiliência. Resiliência é o quê? É a gente ter a arte. E isso é uma coisa que algumas pessoas até que estão aqui comigo estão passando por esse momento, que é assim, nas piores coisas que acontecerem na sua vida, e eu sei que a gente enfrenta muitas delas todos os dias, e nem todas são suaves, tem coisas que são muito pesadas, mas a gente saber se reinventar apesar disso. Então eu contei para vocês que lá atrás eu tive uma empresa que não deu certo. Eu fiquei mal, foi difícil, doeu? Doeu, mas eu me reinventei, eu me refiz, eu utilizei como aprendizado. Então, assim, busque isso, busque se reinventar, se refazer, ter resiliência, é você saber se refazer mediante as adversidades. Ok? Isso é muito importante. As surpresas, nem tudo sai como a gente sonhou, como a gente planejou, certo? Aí eu peguei alguns exemplos de algumas pessoas que ontem eu peguei na internet, que se refizeram na vida mediante as surpresas que aconteceram, foram resilientes. Mesmo a vida trazendo coisas difíceis, eu peguei aqui no âmbito profissional, elas conseguiram se refazer. Então tá lá, ó, homem consegue comprar casa, carro e criar 4 filhos vendendo churros em balsas. Balsas são aqueles carrinhos que atravessam o oceano, por exemplo, que vai aí da ilha de Luanda para o Mussulo, é aqueles negocinhos ali, aquele barquinho que faz esse trajeto. Então tá lá, ele com 60 anos, ele começou a vender churros. E com isso ele conseguiu comprar casa, carro, criar 4 filhos. Ele se refez. Ele podia ter parado? Ele podia ter reclamado a vida toda? Podia sim, mas e daí? Depois aqui eu peguei uma outra pessoa que saiu de uma empresa, ela e uma amiga, e eu também achei muito interessante. E eles vendem picolé, mas eles só vendem via internet. E aí a gente cai naquele negócio que a gente falou na semana passada, do quanto você está usando todas as ferramentas que você tem disponíveis hoje, até gratuitas, para se refazer. Isso também é muito sério e é um outro exemplo muito legal para a gente seguir. Depois aqui eu achei um outro exemplo, esse aqui já foi, né? Da dona Maria Odete, que ela queria fazer faculdade de Direito, depois de já uma certa idade, mas ela não tinha condições. E aí ela também começou a vender churros e pagou a faculdade inteira. Então, assim, não importa o que a gente vai fazer, mas importa que a gente consiga ser o melhor de todos mesmo e passar o nosso... depois tem aqui esse outro senhor, olha que interessante, ele foi demitido aos 56 anos e decidiu empreender e fatura 15 milhões de reais por mês. Gente, é muito legal. Ele faz salgadinho. Depois eu vou colocar esses exemplos para vocês, mas ele tem máquina de salgado, ele faz mini salgadinhos e ele tem 56 anos e ele começou
começou de novo e tá tudo bem, tá lindo, tá maravilhoso. O que é mais vergonhoso? A gente não recomeçar, mesmo com a idade que a gente tem, a gente não aceitar que a gente pode fazer outra coisa, ou a gente insistir, porque a gente tem uma certa idade e a gente tem que fazer aquilo dar certo. O que é mais bonito? Aonde a gente serve mais de exemplo? Quando a gente sabe o momento de parar e falar, poxa, peraí, eu insisti até aqui não deu certo, eu posso ser exemplo sim, tentando outra coisa e aquela outra coisa dá muito certo, e se não der certo eu vou tentar 50 vezes que seja, mas eu vou tentar e eu vou ser exemplo de quem conseguiu, de quem perseverou e de quem fez, entendeu? Então não existe uma perseverança, uma dedicação, uma informação, algo muito bem feito, muito bem estruturado, sem sucesso. Então, se vocês não conseguem fazer isso sozinhos, busquem. Tem a Terra Brasil, tem a Camila, tem as pessoas que vocês possam conhecer que não tenham nada a ver com a gente, mas usem as ferramentas que vocês tiverem, só não parem, beleza? Então essa é a live que eu queria deixar para vocês hoje, foi quase 1 hora de live, falei muito, me desculpe. Quinta-feira vamos falar sobre dinheiro. E não parem, gente, não parem, comemorem sempre a vitória também, deem mais atenção, estejam com os olhos ligados ao que tem que ser visto, liga o seu GPS, faz o seu mapa. Semana que vem a gente já falou de como começar, como terminar um passado, como ser bem-sucedido, como montar uma empresa, vamos passar para dinheiro. Vamos passar para dinheiro porque a gente precisa de dinheiro sim, para a gente ajudar os outros, para a gente ser feliz, para a gente ser realizado, tá bom? Obrigada, boa semana a todos, busquem o que vocês querem, o que vocês gostam, o que vocês sabem e avancem, empreendam, busquem sucesso, sejam felizes e bem-sucedidos. Obrigada a todos, um abraço, eu estou à disposição, tá bom?